O programa a seguir é livre para todos os públicos. O pessoal do Jornal Mirim agora irá ver essa matéria especial da 8ª edição da Feira do Livro de Joinville. Joinville é cultura, esporte, teatro e música. É tudo resumidamente a cultura. E agora, confira aí. Apesar do surgimento de tantas tecnologias, o livro ainda permanecerá muito tempo entre nós, apesar de muitos aleatarem sua futura aposentadoria. É assim, valorizando a cultura, que infelizmente nós vamos finalizar esta matéria. Muito obrigado ao Jornal Mirim e, é claro, ao Multimídia Guilherme. Tchau, tchau, beijo e abraço do Guilherme. Muito obrigado por vocês estarem assistindo essa matéria da 8ª edição da Feira do Livro de Joinville, valorizando a cultura sempre. E é claro, você deve sempre cultivar a leitura, você e toda a sua família. Tchau, tchau. Agora a gente vai se divertir, é só comigo então repetir o ABC.